Seja bem-vindo ao canal Direito Sem Gravata, onde também não tem bravata. Em primeiro lugar, queria mandar um beijo para alguns e-mails que eu recebi, para algumas pessoas. Ah, eu sou tão idiota às vezes que eu, em vez de anotar o nome de todo mundo e tal, mas eu vou mandar um beijo especial para a Natália, que me fez uma pergunta e eu vi, assim, eu não vi ironia na tua pergunta. Como eu não vi ironia, eu vou te responder sem ironia. Natália, isso aqui não é um personagem criado de programa de TV, não. Eu não sou um cara rico que montou um cenário e está fazendo um mise-en-scène, não. Isso é minha vida mesmo, minha realidade mesmo. Eu vivo numa comunidade mesmo, inclusive perto de fronteira. É, o fato de eu, às vezes, estar bem, você vê, por exemplo, você me vê com esse paletó, eu só tenho esse paletó. Você me vê com uma roupa boa, alguma coisa assim, eu não sou miserável, mas pobre, né? Quem ganha menos de R$ 1.000 por mês é o que no Brasil? Dá para pagar um aluguel de um negocinho e pagar uma luz e comer. É isso, sobreviver. Né? Por sorte, eu sou uma pessoa muito bem relacionada nos lugares onde eu estou, e o fato de eu ser advogado há 28 anos me faz com que as pessoas me procurem, me perguntem as coisas, e como aqui é tudo muito carente, eu acabo recebendo coisas. Outro dia você me viu, ganhei um negócio de desinfetante aí, não vou ficar fazendo propaganda de nome, de marca, de nada não. Mas eu venho para cá para fazer quando eu venho gravar, depois que eu monto tudo, estudo, não sei o que e tal, vai lá e vê assim, o estúdio padrão NASA vê esse vídeo. Eu tenho que aprender. Hoje eu vou sentar e vou aprender esse negócio de botar o card aqui em cima, aqui, porque não é possível, cara. Eu estou meio travado eu estou fazendo muito vídeo, porque eu estou tendo muita ideia. Eu estou meio travado de aprender as coisas. E eu tenho que ver mais vídeo para fazer. Hoje eu tenho que atravessar a fronteira, isso eu faço a pé, para comprar algumas coisas que, por incrível que pareça, de comida no país vizinho ali estão mais baratas. Mas não é personagem, não. Quem dera eu pudesse ter o luxo de me dar o direito de fazer um personagem. Seria uma ótima ideia. Seria uma ideia fantástica, sensacional. Um advogado, assim, falando direto da faixa de Gaza, eu faria até diferente. Faria um fundo, aquele fundo verde, botaria tipo como se tivesse um cenário de guerra mesmo, e eu, né, com o microfone na mão ou na lapela, se eu tivesse uma condição, né, boa, né, equipamento de primeira qualidade, fazendo isso, tal, entendeu? Para as outras pessoas todas que mandaram sugestões, estão anotadas, eu vou estudar. Uma pessoa me pediu sobre o Código de Defesa do Consumidor, não é uma área que eu entendo muito, mas vou fazer um vídeo bomba sobre propaganda enganosa. Mas esse de hoje, ele é também uma bomba. Meus vídeos são vídeos bomba. Fala aí, galera. Meus vídeos, a gente tá aqui. Cara, a vantagem de você chegar aos 51 anos e tá vencendo uma doença, tá vencendo uma batalha, mesmo estando sozinho hoje e tal, você de repente conquistar a liberdade de ser, de pensar e dizer o que quiser. Isso é liberdade. Isso, assim, isso me traz uma paz, assim, sabe? Você não precisa ter personas, né? Claro que a gente, por exemplo, eu aqui, eu não é assim que eu ando todo dia. Aqui sou eu pro canal, mas eu sou o mesmo Gustavo. Não melhora muito não, e ao vivo também, aí para uma pessoa que me mandou um elogio aí, ao vivo é pior, não sou bonito não, cara. Obrigado, agradeço o elogio. E por que eu não falo em coisa, que eu não uso a palavra hétero? Porque eu mando abraço e beijo, principalmente no site que eu fiz em homenagem a várias pessoas aí, porque eu acho que quem precisa falar, mandar um beijo hétero,
que precisa justificar que o beijo é hétero, ou que não tem convicção, né? Ou tem bastante dúvida, né? Se explica. Eu acho que não tem que ficar se explicando, não. Entendeu? Eu tenho amigo e amiga, LGBTQIA+, e tal, e outra coisa. Tem amigo que eu nem sei o que que é, e amiga também que eu não sei o que é, e também não pergunto, entendeu? Se não se conversa isso, não é objeto de pergunta. Eu gosto de falar de filosofia, eu gosto de falar de psicologia, eu gosto de falar de sociologia, eu gosto de falar de política, eu gosto de falar de América do Sul, sabe? Eu gosto de saber como é que estão os países aqui pertinho, como é que estão as coisas, sabe? Eu gosto de ser integrado à sociedade porque eu me importo. Eu acho que eu tenho muito defeito, mas eu tenho essa qualidade, eu tenho. Eu sou um cara que se importa. E durante uma parte da minha vida eu perdi isso. E quem me tirou isso foi o arquétipo do advogado, porque como advogado você tem que vestir uma armadura para entrar num fórum e você tem que literalmente ser muito frio e muito técnico, assim, muito técnico, sim, claro, mas muito frio. E às vezes você acaba trazendo isso um pouco para a tua vida. Todo advogado deveria sentar num banco o divã hoje é uma coisa meio ultrapassada, né? Mas sentar num banco de um psiquiatra, de um psicanalista, de um psicólogo e fazer terapia, né? Se eu pudesse estar fazendo esse tipo de terapia hoje, eu estaria fazendo. Mas o vídeo de hoje é um vídeo sobre revolução. 64? Não. 64 foi golpe. Revolução do poder e do sistema judiciário brasileiro. As minhas ideias, as minhas observações, os meus 28 anos, a minha vivência no país todo, tudo que eu vi, tudo que eu li, tudo que eu observei, tudo que eu sei, e as ideias que eu tenho na minha cabeça. E eu botei algumas no papel aí essa noite e falei, putz, vai dar um vídeo. E é um vídeo que, pô, olha só, o próximo presidente aí, do candidato do presidente da República, se esse vídeo um dia chegar a você, considere as coisas que eu vou falar agora, porque dá para a gente fazer uma revolução no sistema judiciário brasileiro. O sistema judiciário brasileiro, para começar, vamos dizer o seguinte: o sistema judiciário brasileiro, ele é um prédio que ele precisa ser implodido. Sabe aquelas imagens que você vê de televisão? Que tem a bomba lá, não sei o quê, e o negócio cai assim, faz... E tem que ser construída outra coisa no lugar. Fizeram isso, por exemplo, com o Código de Processo Civil agora em 2015-16. Eu sou pós-graduado nesse código, de novo. Eu era pós-graduado em processo, só que o processo civil mudou todo, eu me pós-graduei de novo. Quando eu falo que eu estou fazendo um MBA, não sei o que, essas coisas já estão todas pagas quando eu estava trabalhando, antes de eu ser demitido. Né? Entrou a Covid, todo mundo teve que enxugar os quadros, né, e tal, entendeu? Mas olha as ideias. Vamos para as ideias agora, porque uma pessoa também falou que meus vídeos estão muito longos. Então eu acho que sim, eu sou muito prolixo. Se deixar, eu fico conversando 8 horas. Né? Então, assim, primeira coisa, primeira ideia, hein? Começando lá de cima, porque o exemplo para mim tem sempre que vir de cima. Concurso público nacional para ministro do STF. Eu sei que a Constituição fala, né, o ministro do STF é indicado pelo presidente e ele é sabatinado pelo Senado. E aí ele entra no STF e ali o cargo dele é vitalício. Outra coisa, mandato de 8 a 10 anos. Ser ministro do STF é o ápice da carreira de um jurista. Então, concurso público nacional, preenchidos os requisitos de um edital, claro, né? Tem que ter um pente fino e preencher os requisitos. Por mais brilhante que seja, eu acho que você não pode botar um menino de 21, 22 anos. Eu me formei com 21, 22 anos. Eu jamais teria condição.
de ser ministro nem da minha cozinha, quanto mais do STF. Hoje, por exemplo, eu não me acho capaz de ser membro um membro do alto escalão jurídico. E olha que eu tenho muito conhecimento jurídico. Sem falsa modéstia, eu entendo de muita coisa dentro do direito. Bastante, muitas matérias diferentes. Não uma só, não. Mas concurso público nacional para qualquer membro da carreira jurídica poder fazer concurso para o STF. E acabar com esse negócio de nomeação de presidente, porque olha só, o raciocínio é lógico. Se a indicação é do presidente, ela é política. Quem é o presidente da República que tem conhecimento jurídico? Se você vai botar alguém no cargo que é a nata do judiciário brasileiro, você tem que ter alguém que ou esteja no mesmo nível ou até acima de conhecimento jurídico. A gente está falando aqui de ciência, direito à ciência também. Então você não pode ter um órgão político e outra coisa. Todo mundo que entra no governo do Brasil, você vê só projeto de poder, você não vê projeto de país. As minhas ideias aqui são projeto de país, para que nosso país mude. Então, por isso que eu estou sugerindo para o próximo candidato aí considerar isso a sério e se gostar das ideias, se as pessoas, eu acho que dessas ideias vão vir as trocas e vai ter gente que vai ter ideia muito melhor do que as minhas e vamos tentar, entendeu? Mas a constatação é que o sistema judicial brasileiro deu errado. Ele custa muito caro, ele é muito ineficiente, ele é um elefante dentro de uma loja de porcelana. Não deu certo, assim. Tem uma parte do judiciário que funciona. Mas, assim, isso é por causa de bravos, destemidos servidores públicos. Tem ruins, mas tem maravilhosos, tem ótimos. Tem pessoas dedicadíssimas a isso tudo. Então, em parte, funciona por causa dessas pessoas. Né? Então, e também para o STJ, para o STF e para o STJ. Acabar com esse negócio de indicação política. E Senado não tem poder de sabatinar candidato a ministro do STF, não, e nem do STJ, não. A gente está vendo aí a CPI da Covid, que é no Senado, você vê que tem senador que não sabe nem fazer pergunta, não fala português, que é burro. Como é que um cara daquele vai escolher um ministro do STF? Pensa como se fosse um hospital. São 11 membros e mais um procurador-geral. Outra coisa, procurador-geral não pode ser indicado por presidente, não. Porque senão cria essas figuras aí, como, por exemplo, o Janot, como o Aras, que é um arregadão do Jair. Entendeu? Tem um vídeo para você aí, ô Aras. Para você e para o Lira aí. Quarta-feira tem um super pedido de impeachment aí. Vocês estão flertando, e aí eu vou falar a linguagem que vocês entendem, vocês estão tendo um namoro ético. Ético não, vocês estão tendo um namoro hétero. E essa linguagem vocês entendem. Vocês estão tendo um namoro hétero, um flerte com a lei de abuso de autoridade, com a prevaricação e com a lei de tortura. E tem remédio constitucional para as omissões de vocês. Lira, presta bastante atenção, hein, cara? Presta bastante atenção nos seus próximos atos aí. Porque essas três coisas que eu falei dão cadeia e dão perda de cargo. Mas vamos continuar aqui. Então, olha só. E dentro da PGR, a PGR escolhe o procurador-geral. Dentro lá do órgão deles, eles escolhem. Entendeu? E tudo com mandato, tudo com prazo. Entendeu? Nada de vitalício, eterno, não sei o que e tal. Isso são coisas que foram criadas no Brasil. O juiz, por exemplo, ele é inamovível. Eu esqueci agora as palavras lá, que são coisas são tão arcaicas e ultrapassadas que a gente até esquece. O juiz tem vitaliciedade, inamovibilidade e tal, porque
A gente vivia num estado que o cara tira um cara daqui e joga o cara para lá. E fazia isso politicamente. Pô, mas se o presidente da República politicamente pode escolher um ministro do STF, entendeu? Então tem que acabar tudo. A política ela tem que cuidar de outras coisas. O sistema judiciário ele tem uma única função, ele tem um único objetivo, é mitigar os conflitos da sociedade, é acabar com os litígios, é apagar o incêndio jurídico do povo, da população, das empresas, de tudo. Se eu tiver errado, alguém me corrija. É só isso que tem que fazer, né? Então, outra coisa. Então, além disso aí que eu falei, agora vou falar uma coisa que vai chocar muita gente aí, hein? Extinção de todas as corregedorias do Brasil. Não servem para nada, de todos os órgãos do Brasil, não servem para nada. Custam muito caro, fazem corporativismo, julgam os próprios membros e passam pano. O orçamento de pano de vocês não cabe mais no bolso do brasileiro. E aí qual é a sugestão que eu dou? Né? Porque não é só ficar criticando, é pensar, é botar a cabeça para pensar e dar ideia. Por exemplo, eu penso num órgão para substituir as corregedorias, que seja, por exemplo, dentro dos estados, que seja um órgão, por exemplo, misto, multidisciplinar, composto, por exemplo, de vários membros da sociedade, da justiça também, da sociedade civil, da OAB, de entidades de direitos humanos. Caramba! Mandaram aqui alguém da corregedoria aqui me pegar aqui. Criminalistas, constitucionalistas e principalmente pessoas já ligadas à compliance e à LGPD. Esses órgãos têm que ter tudo isso. Sabe? Porque uma isenção total. Uma isenção total para poder julgar os erros, as falhas, inclusive a inépcia também, entendeu? Outra ideia que eu defendo é o aumento do período do estágio probatório e uma espécie de revalida para todas as carreiras jurídicas. Por quê? Porque hoje ser concurso, né, virou... Eu estou dando aula aí para 5 pessoas particulares que vão fazer prova para a OAB. Mas, assim, o concurso público hoje, essas pessoas podem virar advogados. Eu vou fazer esses 5 passarem na OAB, mas tenho certeza disso. Mas, por exemplo, qual é a mente das pessoas? Como o Estado paga muito bem para certas carreiras, então você tem a figura do concurseiro profissional. O cara sai de estado de não sei o que, fazendo concurso, né? Aí a pessoa passa no concurso e beleza, o objetivo dela ali não tem, olha só, não tem avaliação não tem avaliação de... Ai, meu Deus, não tem, por exemplo, avaliação de RH, não tem teste vocacional, não tem teste de aderência. Está na hora do Estado brasileiro começar a pegar princípios da iniciativa privada. Entendeu? Entendeu qual é a ideia? O que eu quero chegar? E por que tem que implodir e construir uma coisa nova no lugar? Com essas ideias todas novas. Não dá para ficar mais fazendo puxadinho. A prova cabal disso foi o Código de Processo Civil. Fizemos tantos puxadinhos que nós precisamos uma hora destruir aquilo tudo e fazer uma coisa nova no lugar. É simples. Então, essa galera toda aí de concurso você não pode ter pessoas em cargos públicos importantes. Eu falo de juiz, de promotor, de delegado de polícia, de todas as carreiras jurídicas que eu estou falando aqui, tá? Você não pode ter uma pessoa ali ocupando um cargo porque ela tem excelência na excelência de fazer prova e de passar em concurso. Porque tem gente hoje que
Se precisar trabalhar com as coisas, não sabe nada. Mas já fez 3.000, 4.000 testes de concurso. Só que a vida real não é, às vezes, o que está ali no concurso, não é o concurso, o que a prova pede. Tem muita coisa que converge? Sim, claro que tem lógica. Claro que tem lógica nas perguntas de concurso. Mas é muito pouco aquilo ali. Aí o cara passa num concurso público, para o qual ele não é vocacionado, para o qual ele pegou uma porrada de macete, decoreba, um monte de coisa, papapá. Aí ele fica ali, espera dar o estágio probatório dele. Quando deu o estágio probatório dele, no dia seguinte ele fala assim, ai, chuta o balde, porque tem estabilidade. Fim da estabilidade também. Com um revalida a cada 5 ou 10 anos. Cada 5 ou 10 anos chamar o camarada lá e assim, e aí, o que você fez nesses 5 anos aí agora? Quais cursos, quais não sei o quê? Tem que, entendeu? Tem que sempre estar se atualizando, melhorando e tal, porque, principalmente porque é servidor público. Se isso já acontece na iniciativa privada por uma questão da ferocidade do mercado privado, o serviço público, isso tem que acontecer pela nobreza da prestação do serviço. Consegue me captar? Faz sentido o que eu estou falando para vocês? Outra coisa, concurso também nacional para juízes de primeira instância. Porque hoje como é que é? O Estado lá, o tribunal faz o concurso e ali dentro do Estado as pessoas concorrem ali dentro. Muita gente às vezes vai de fora fazer e tal. Mas o que a gente vê no Brasil afora, gente? Vamos falar português simples e correto aqui. Tem gente que nasce com DNA, com sangue, com sobrenome, com família, com não sei o quê, e já nasce com o cargo aprovado, só esperando fazer a idade e chegar o momento de tomar a posse do cargo. Então, concurso nacional para juízes, e uma coisa que, por exemplo, dá muito certo, que nós temos o exemplo, por exemplo, da Polícia Federal, que dá muito certo. O juiz, se, por exemplo, ele passa no concurso, pega o juiz, pega o promotor, pega tudo, tá? Estou pegando o juiz como exemplo só para ficar mais simples. Pega o juiz. Se o pai dele, o tio, um parente muito próximo, até um determinado grau, ele é desembargador nesse estado, ele não vai poder ser juiz nesse estado. Então, o concurso nacional vai permitir que ele escolha, dependendo da colocação dele, do desempenho dele nesse concurso, aí nós vamos falar dos novos concursos, que acho que tem que ser totalmente remodelados. Nós vamos chegar lá já. Aí, pela colocação dele, ele vai escolher o lugar lá onde ele quer trabalhar. Os primeiros colocados vão escolher o local para onde eles querem ir. E que tem que ser lugares compatíveis, onde eles não tenham a situação do rabo preso, de ter, de repente, um rabo preso. De repente, ter ali um cacique, sabe, uma pessoa, as costas quentes, falando português simples. Sacou? E aí, o cara vai trabalhar, porra, tem um bicho voando aqui. Pô, gente, tive que dar uma porrada aqui no negócio, fui ver, era um mosquitinho, mas sei lá, de repente era um mosquito do mal, né? Sei lá. Mandaram esse negócio aqui, esse vídeo aqui, o nego tá querendo me pegar, não tá gostando das ideias, não. Porque tem muita gente que tá muito acomodada aí, cara. Por exemplo, vocês sabiam que juiz, por exemplo, a punição máxima que ele tem, se ele fizer a maior, vou falar a palavra que é a palavra correta, se ele fizer a maior cagada do mundo como juiz, ele é mandado embora para casa aposentado, com o salário dele que ele recebe no momento integral do momento dele. Essa é a punição máxima de um juiz. Isso é um prêmio, né? Isso é uma aposentadoria, porque o cara vai, olha só, você errou, você fez isso, você fez aquilo, foi grave, não sei o que, nós vamos te expulsar da magistratura, tá? Então vai para casa e vai ficar recebendo um salário. Você não vai mais trabalhar, não vai fazer mais nada do que você fazia. Você só vai para casa assistir televisão e não sei o que e continuar ganhando seu salário. Pô, isso é inadmissível no país de hoje, entendeu? O que tem que implodir e fazer de novo? Isso é inadmissível, inadmissível. Isso é vergonhoso, isso é antiético.
isso é imoral, isso é um monte de coisa. E outra coisa, nos concursos, como é que agora tem que ser os novos concursos? Meter gente, por exemplo, então o cara passou lá, se tiver muita gente que seja superior a ele no mesmo estado da federação dele, ele tem que ir para outro lugar. Por exemplo, os policiais federais que eu citei agora há pouco, ele às vezes mora num lugar, mas quando ele vai fazer as operações dele, ele vai fazer às vezes em outro estado. Ele mora no estado e às vezes vai trabalhar, as operações são em outro. E às vezes os caras usam uma balaclava, um negócio para se proteger. Por quê? Porque o cara está numa profissão que é de risco. E as profissões jurídicas também são profissões de risco. Não precisa usar balaclava nem nada, mas são profissões de risco também. Agente, advogado, promotor, juiz, todos nós somos todos ameaçados. E somos ameaçados sempre. E é muito comum isso acontecer. Eu estou citando assim 3 categorias, gente, mas olha só, eu estou falando de todas as carreiras jurídicas, tá? Porque se eu vou ficar falando nome por nome, a gente estão pedindo para eu gravar mais rápido os vídeos, aí eu não termino o vídeo. Os novos concursos, como é que vão ser? Levando-se em conta RH no concurso, testes de aderência, vocacionais, compliance e LGPD dentro dos concursos todos. E etapas, por exemplo, você vê hoje como é que eu estou, por exemplo, procurando emprego, né? Você vê como é que são as etapas hoje de um RH, para você ser contratado por uma empresa. Eu acredito que muito em breve eu vá ser. Você passa por um pente finíssimo para saber se você tem aderência. O nome que eles usam no RH é aderência. Aderência àquele cargo, àquela vaga. Porque tem gente que não tem vocação, tem gente que não nasceu para ser juiz, tem gente que não nasceu para ser promotor, tem gente que não nasceu para ser advogado. Eu nunca fiz um concurso para juiz nem para promotor. Podia passar, podia não passar, beleza? Mas eu não tenho vocação para ser nem juiz nem promotor. Detestaria ser. Eu gosto de ser advogado. Entendeu? É minha vocação. Aliás, na verdade, eu nem gosto de ser advogado. Aliás, para ser sincero para vocês, eu gosto de história, eu gosto de filosofia, eu gosto de outras coisas. A advocacia, ela entrou na minha vida, eu me tornei advogado e aí você precisa batalhar, ganhar dinheiro, né? Você vem, tem filho e vai, casa, divorcia e tal, você tem que pagar a conta, então tem que ter uma profissão. Mas se você botar pessoas corretas, vocacionadas e perfeitas, fazer o encaixe perfeito, sabe? Fazer o encaixe perfeito de uma pessoa num cargo público, isso é fundamental. Porque quando você trabalha bem, trabalha feliz e você é preparado para o teu trabalho, tu faz uma coisa sensacional e presta um serviço de excelência. E é isso que nós temos que pensar no governo do Brasil. Nós precisamos oferecer serviço de excelência. Outra ideia, essa vai dar, puta, agora nego agora vai me xingar, vai me xingar horrores agora. Não existe condição de, num país onde um cidadão ganha um salário mínimo, você ter um teto constitucional aí que é 39 mil, quase 40 mil reais. E mais os chamados penduricários, vale isso, vale aquilo, auxílio isso, aquilo, auxílio. Você vai no site de transparência aí, você tem juiz de primeira instância, numa cidade pequena, que ganha 80, tira 80 reais, 80 mil reais no mês. Quem é que consegue fazer isso na iniciativa privada? Eu conheço, por exemplo, eu sou o cara da iniciativa privada, eu conheço diretores, CEOs de tudo, que não tem, às vezes, um prolabore mensal de 50, 60, 70 mil reais. Aí um cara que trabalha de meio-dia a 6, chega lá, já tem estabilidade, chega lá 1h30 e sai às 5h30, vai ganhar isso aí? Não. Então qual é a ideia? A Constituição veda a vinculação do salário mínimo para as coisas. Mas isso é balela, já está ultrapassado. O salário mínimo é vinculado e veiculado a tudo. Então, olha só, teto de 25 salários mínimos para o maior cargo público do Brasil. 25 salários mínimos. É 25 vezes mais do que ganha um trabalhador brasileiro.
Tá bom demais. Se não quer, vai para a iniciativa privada, entendeu? Passar em concurso público e ocupar um cargo público não pode ser ganhar na loteria, como é em muitos casos hoje. Não pode ser um um bolsa resto da vida. Isso tem que acabar, não dá certo. Não temos como pagar essa conta e não vamos ter como pagar essa conta. E acho justo que, por exemplo, se o cara, por exemplo, se eu for para um outro lugar, me contratar em outro lugar, quem tem que pagar a estadia, não sei o quê, tal, sou eu. Bacana. Como o cara vai prestar um serviço que é para o povo, não sei o quê, eu acho justo que ele tenha, por exemplo, ali um auxílio moradia, ele vai ter que mudar de estado, mas um auxílio moradia, vamos botar ali, vamos aumentar esse estágio probatório para 3 ou para 5 anos. Ele vai ter o auxílio moradia pelos 5 anos. Depois, meu irmão, se vira. Tem que administrar a tua vida, as tuas finanças para comprar tuas coisas e comprar seu imóvel, e como qualquer profissional, como qualquer trabalhador. Não pode ter uma classe de super trabalhadores como nós temos hoje, ou chamados antigamente de marajás, né? Hoje nós temos muito mais marajá no Brasil do que tinha lá quando o Collor se candidatou. Pelo amor de Deus. Caramba. O negócio tá meio... Tem nego puto comigo aí, hein? Outra coisa. Coisas agora simples e mais rápidas. A gestão, por exemplo, do fórum. Como é que funciona hoje? Um juiz do fórum, ele é lá nomeado e indicado para ser juiz do fórum. Normalmente, muito coincidentemente, né, o sobrenomezinho dele tem a ver lá com alguém que está no tribunal, não sei o que e tal, tal. Aí eu te pergunto, o que o juiz entende de administração? De repente, ele pode ser uma máquina de saber administrar, pode ser, mas aí esse conhecimento dele é empírico. Ele não estudou administração, ele não é um gestor. Ele pode, de repente, o que a gente vê na prática às vezes, que o cara pode ser um ótimo juiz e um péssimo gestor. É muito provável que ele seja um ótimo juiz, porque ele passou num concurso, né? A não ser que seja nesses casos que eu te falei, né? Porque tem muita gente que passa em concurso que você faz uma prova, é como se você fizesse uma prova de habilitação de trânsito, pega a tua carteira de motorista, bota ali no volante ali ou no banco do carro e fala assim, dirige aí. A simples aprovar, entendeu? O sujeito não consegue, porque só sabe os macetes, as jogadas. Existe hoje todo um esquema profissional onde muita gente ganha muito dinheiro hoje para fabricar funcionários públicos, para fabricar, para preencher os cargos. Porque cada vez se precisa mais de mais gente no Estado, porque cada vez precisa mais de serviço no Estado. Não é nem Estado mínimo, nem é Estado máximo, é Estado necessário que a gente precisa. Então, ao invés da gente pensar em contratar, por exemplo, precisamos de mais 5 mil juízes, vamos pensar por exemplo, eu já te falei que eu estou usando o juiz como exemplo, só como exemplo, tá? Vamos pensar em como não precisar de 5 mil juízes, por soluções, métodos, alternativas de solução de conflito. Mediação e arbitragem, por exemplo, estão aí para isso. Para quem não sabe, muita coisa é resolvida em tribunal arbitral que não é o órgão da justiça. Os contratos, por exemplo, que eu faço para as empresas onde eu trabalhei os últimos, todos tinham cláusulas arbitrais. Se der um problema ali, quem vai resolver é um árbitro de um tribunal arbitral. É totalmente privado. É mais rápido, é mais barato e é mais simples, entendeu? E é uma escolha das pessoas. E isso está na lei. A lei permite isso. Se prepara que agora o nego vai ficar doido aí. O nego tem os corporativistas, os lobistas, a galera que vive dessas mamatas aí, dessas tetas aí, vão ficar loucas agora com essas ideias. Presta atenção. Para mim, fim da estabilidade do servidor público. Isso tem que acabar também no Brasil. Sempre um revalida, sempre a cada uma quantidade de tempo uma reavaliação. Fim de vitaliciedade na movibilidade, essas coisas do século passado aí, acabar com elas.
Não existe mais, no mundo de hoje, no mundo do compliance hoje, no mundo da proteção de dados, no mundo hoje da inteligência artificial, no mundo hoje das novas competências, da tecnologia, dos programas jurídicos, das coisas, não existe mais espaço para isso. Outra coisa que eu defendo, fim do quinto constitucional. O que é o quinto constitucional? O quinto constitucional, a OAB e o Ministério Público, a cada determinado período de tempo, alternado um e o outro, surge uma vaga de desembargador que ela é para a OAB. Aí a OAB faz lá. Aí a OAB se mexe, polvorosa, tal. Aí a OAB é mandada uma lista tríplice para o governador do estado escolher dentre um dos advogados, um desembargador. Quer dizer, o cara de advogado sem fazer um concurso, sem nada, através de lobby, política. A mesma coisa que acontece com o presidente da República quando ele indica o ministro da STF, acontece nos estados a mesma coisa. Aí vai lá e indica o cara para ser desembargador, quer dizer, o cara sai ali. Então muita gente entra na OAB e tenta ter uma carreira na OAB para alçar esses cargos. A função da OAB é uma função nobre. A gente, por exemplo, eu já fui conselheiro da OAB, a gente não tem salário, não tem nada. É uma escolha que você faz para servir a sua classe. E tem que ser assim. E o Ministério Público é a mesma coisa. E esse raciocínio meu, embora, por exemplo, muita gente entenda, não, mas isso aí é para que os tribunais sejam plurais, tenham membros de vários órgãos diferentes e tal. Então abre para todo mundo. Não só para a OAB, para o Ministério Público. Abre para todas as carreiras jurídicas. E olha como é que meu raciocínio faz sentido. Porque a recíproca não é verdadeira. Você vê alguém de um tribunal querer vir para a OAB, ou querer vir para ser promotor de justiça, fazer como se fosse até um downgrade de salário na carreira dele? Não, né? O cara, quando vai, ele sobe, né? E o salário aumenta, né? E o poder dele aumenta. Só que quando o poder aumenta, também aumentam as responsabilidades. Está na hora da gente botar isso na prática. Está na hora de ser cobrado geral mesmo, entendeu? A figura de passa-pano, olha só, eu já falei em outros vídeos, passa-pano em um monte de situações é crime. Inclusive na lei de tortura, na lei de abuso de autoridade, as pessoas que fazem vista grossa e passam pano estão praticando crime quando elas fazem isso. A pessoa que comete o crime, obviamente, é criminoso, e essas pessoas, os omissos, passapanos, e quem devia apurar, quem devia fiscalizar, quem devia evitar, e tudo também comete crime. Então, fim desse negócio de quinto constitucional. Não é a tua carreira. Se você escolheu ser advogado, tal. Se você quer ser desembargador, é outra coisa. O cara vira desembargador sem ser dessa forma, que é o quinto, que isso é uma exceção. Como é que o cara vira desembargador hoje no Brasil? Por antiguidade ou por merecimento? Gente, pensa comigo. Se o cara entra ali no judiciário, eu quase deixei o dedo do meio aqui, foi mal. O cara entra ali no poder judiciário, o cara é uma sumidade, o cara é uma potência ali como juiz, não sei o quê. Aí o cara faz coisas, não sei o quê, desenvolve ideias, não sei o quê, tal. De repente ele faz uma coisa fantástica, aí ele é promovido a desembargador por merecimento. Pela lógica, todos os outros que foram pela idade, que é a chamada antiguidade, eles não tiveram merecimento durante a carreira para virarem desembargadores. Pô, não tem sentido isso, entendeu? O desembargador ele vai por merecimento ou por antiguidade. Você ir para um tribunal por antiguidade, eu fico imaginando assim, por exemplo, é óbvio que não há necessidade financeira de vida e tal, todo mundo aceita isso, óbvio, né? Se está dentro do sistema, está dentro da lei. Por que o juiz aceita o auxílio moradia? Porque está dentro da lei. É imoral? Tem muito juiz que fala, eu acho imoral, eu acho antiético, acho isso, aquilo, tal, mas está dentro da lei. É permitido. Né? Eu devolveria. Se eu tivesse a minha casa, morasse no lugar onde eu trabalho e tal, e recebesse um auxílio emergencial, eu devolveria. Depositaria em juízo, inclusive, devolveria. E tem muita gente que faz isso, tá?
Tem muito servidor público sério no Brasil. Eu não estou aqui detonando o serviço público não, tá, gente? Eu estou falando do Estado necessário e da reformulação da área que eu conheço, que é a área do sistema judicial brasileiro. Nós precisamos mudar o sistema, não é o poder judiciário, nós precisamos implodir o sistema e criar um sistema novo. Entendeu? Inclusive porque hoje, por exemplo, nosso direito vem do direito romano. Você pega os direitos americanos, eles vêm do direito anglo-saxão, direito de inglês. O direito deles é totalmente pragmático. O nosso direito é totalmente... Nossa, começa, vai, entendeu? É de uma lerdeza e de um, sabe, advogado que ainda citando latim hoje em petição. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Ultrapassadíssimo, né? Os datavenas da vida, né? Peço escusas. Pede desculpa, cara. Entendeu? Tem termos jurídicos, são técnicos, mas são para usar na hora que você está na hora de fazer a técnica ali. Na hora de fazer uma cirurgia ali, o médico pega o bisturi que ele sabe que é aquele bisturi que é o adequado para fazer aquilo. Ele não pega a tesourinha de unha. Essa é a hora da técnica, essa é a hora de usar o que você sabe. Entendeu? Então, eu me perco, eu tenho uma facilidade para me perder, que vocês não têm noção. Aliás, vocês já têm noção, porque vocês já estão vendo meus vídeos aí, né? Então, esse negócio de virar desembargador por antiguidade, ou seja, meu filho, olha só, você ficou tanto tempo no pé de fruta que você era de vez, amadureceu, mas você não teve o merecimento de ser colhido, e você está na hora de apodrecer e cair do pé, aí a gente vai e te coloca como desembargador. Parece ofensa, gente, mas a minha intenção não é essa, entendeu? Ser promovido por antiguidade porque ficou velho no cargo, tudo bem, poderíamos pensar assim, pelo Estatuto do Idoso até, seria uma forma de premiação. Se fosse pelo Estatuto do Idoso, eu, por exemplo, sou aberto a pensar nisso, porque eu acho que, por exemplo, o idoso, quem é o idoso? A partir de 60 anos no Brasil, né? E outra coisa, não tem mais idade para certas carreiras, não tem idade fim. Você vê ministro do S, você vê o Celso de Mello aposentou agora. O Celso de Mello é uma sumidade jurídica, uma das maiores cabeças jurídicas do Brasil. Teve que se aposentar por causa da idade. Primeiro, ele sentou num cargo. Olha o case que é o case do Celso de Mello. Ele sentou num cargo que ele foi indicado por alguém, né? Então a indicação dele foi política e tal. Por coincidência, ou por, sei lá, uma coisa randômica, aleatória, que parece de cassino, ele é um jurista e se tornou excepcional e se tornou excepcional. Então, admiração por ele, fantástica. O conhecimento desse cara é, sabe, gigantesco e prolixo, igual a mim também. E aí, esse cara teve que agora, né, aí ele tem o cargo vitalício, quer dizer, tem compromisso com nada, mas não precisaria ter, né? Mas no caso dele, ele tem, né? Sempre teve. E aí, o cara com 75 anos hoje, ele hoje com o nosso nível avançado de medicina, e pensa na medicina daqui a 5, 10 anos. Então, as profissões que dependem de intelectualidade, às vezes quando a gente fica mais velho, a gente fica melhor, muito mais preparado, muito mais sereno, muito mais tranquilo, muito mais apto. Tem coisas que você levava 3 horas para resolver. Por exemplo, juiz, sabe qual é o juiz bom? Juiz bom é aquele que não dá sentença. O cara consegue ali, sabe, desarmar as pessoas, vai todo mundo por fora brigar, não é isso? O fórum vive do litígio. O litígio é o combustível dos fóruns. É o litígio entre as pessoas, entre os seres humanos. Quer seja pessoa física, jurídica, é o litígio. O cara vai o cara chega ali, ele, olha só, isso é um cara vocacionado. O cara desarma os espíritos, coloca as pessoas para conversar, fala, olha só, vamos, nem 8, nem 80, vamos, né? Aí tem toda a tranquilidade, trata as pessoas bem, deveria, né, juiz, todo mundo já serviu um café, porque quem está pagando tudo aquilo ali é você, amiga, você que é cidadão, essa conta toda é nossa. É nossa, entendeu? E olha a hipocrisia desses super salários. O cara ganha lá quase 40 mil reais.
Aí vem o Estado e tira 27,5% de imposto de renda dele. Quer dizer, 30% do que o cara ganha. Na real, qual é o que o cara ganha, entendeu? Então eu defendo lá os 25 salários mínimos, por exemplo, como teto, mas, por exemplo, uma modificação na cobrança do imposto. Sacou? E ali, de cargo para cargo, você vai dosando pelo salário mínimo. E você vai aumentando o salário por merecimento. Fez uma pós-graduação, aumenta, fez, entendeu? Eu sei que existe isso em muitas carreiras, mas isso tem que ser a regra e não a exceção. Deixa eu correr com isso aqui, 45 minutos. Foi expulso da magistratura, foi expulso do Ministério Público. Aliás, do Ministério Público eu nunca vi ninguém ser expulso, né? Não conheço nenhum caso. O sujeito corre, é OAB, abraço, cara. Quem não serve para ser juiz, não serve para ser promotor, não serve para ser advogado. Como quem tem a OAB cancelada e é expulso da OAB, né? Embora as coisas na OAB sejam um pouco diferentes, porque o corporativismo da OAB ele é meio estranho, né? Mas não vamos falar disso agora não, vou falar disso em outro vídeo de repente. Você não, também o cara expulso da OAB não pode virar ir lá e fazer um concurso para juiz e para promotor, não. Vocês sabiam que existe um negócio chamado isonomia entre advogado, juiz e promotor? Todos eles estão na mesma linha hierárquica. O que a lei fala é que todos devem se tratar com igualdade e com respeito. As funções dos três é que são diferentes. O advogado postula, o promotor opina e o juiz decide. É questão de função, entendeu? Só que você tem hoje, o sucateamento total da advocacia no Brasil. Você tem, eu vi uma postagem outro dia aí, um operador de uma máquina, não sei das quantas lá, o salário do cara inicial, uma coisa técnica, 4 ou 5 mil reais. Salário médio de um advogado hoje numa grande cidade brasileira, um recém-formado, 1.500, 2.000 reais no máximo. E olhe lá, se for dirigir um Uber ganha mais. Aí você senta 5 anos na faculdade, ainda exige, pós-graduação do cara exige isso, exige aquilo. Aí você vai fazer um investimento na sua carreira. Se você é novo e pensa, tivesse a maturidade de pensar, você fala, eu vou investir nisso, para chegar nesse resultado, sem chance, entendeu? Essa é uma questão moral. Quem não serve para ser juiz, desembargador, promotor, procurador, não serve para a OAB. A OAB não pode abraçar os expulsos, não. A OAB não é albergue de gente antiética, não. Beleza? Tá? Combinamos? E um período, por exemplo, a pessoa quis sair, né, do cargo dela, quis deixar, né? Por exemplo, dá um exemplo prático aqui. Sem entrar no mérito da coisa, Sérgio Moro largou a carreira dele jurídica, virou ministro. Não deu certo. Ele saiu do Ministério da Justiça. Primeira coisa, você pode olhar. Você consegue olhar o status de todo advogado no Brasil. Ele, se eu não me engano, ele é advogado inscrito na OAB de Maringá, que é a cidade natal dele. Tem que haver um prazo, tem que haver uma carência ali para o cara voltar a advogar. Porque, por exemplo, o cara está num banco central, o cara está numa posição de poder, num cargo público, por exemplo, só para fazer uma analogia aqui, ele não pode, se ele for para o mercado financeiro, ele vai cheio de informação privilegiada. Entendeu? Então ele vai ganhar dinheiro com informação privilegiada. Isso é inadmissível, tem que ter por exemplo, quando uma lei vai entrar em vigor, existe um negócio que a gente chama de vacatio legis, né? Eu falei agora há pouco do latim, estou eu aqui falando latim, né? Mas é porque não tem meio que tradução para isso. Mas é um período para aquela lei entrar em vigor. Ela não entra em vigor imediata, às vezes ela tem que esperar um prazo para ela entrar em vigor. Então tem que ter esse prazo também para o cara sair de um lugar e para o outro. E vice-versa também, gente. Tudo igual para todo mundo, tá? Para toda a carreira jurídica, igual para todo mundo. Eu acho que
para terminar, a gente tem que fazer uma mudança profunda no Código Penal, porque nós temos quase 1 milhão de encarcerados e o objetivo da sociedade não é prender as pessoas, matar as pessoas, é que as pessoas não cometam crime. Nós temos que passar a pensar, fazer uma inteligência reversa, gente. Consegue entender? No fundo disso tudo que eu estou falando, o pano de fundo disso tudo, além dessa parede minha da faixa de gás aqui, que eu trouxe direto de lá, do cenário, né, Natália? O objetivo maior de todos é fazer com que as pessoas não tenham interesse de cometer o crime, porque elas têm oportunidade, porque elas têm chance e tal. E isso bate no maior problema, o principal problema brasileiro, o problema número 1 do Brasil, a desigualdade social. Isso é outra coisa. Se a gente resolver o problema da desigualdade social no Brasil, a gente resolve todos os problemas, a gente não precisa resolver mais nada, não precisa fazer mais nada. 1% da população não pode ter 99% da riqueza, como acontece no mundo hoje, não é só no Brasil, não. E um monte de exemplos que eu posso te dar aí, poderia te dar. Então, precisamos pegar o Código Penal ali e mudar um monte de coisa, porque tem um monte de gente que, às vezes, o que é um furto? O furto é a pessoa que chegou e pagou e pegou o teu celular, você nem viu. Aí o cara chegou com uma arma na tua cara e botou uma arma e levou teu celular, isso é roubo. São coisas com penas diferentes. Mas, por exemplo, tem um monte de coisas que dão cadeia, e às vezes dão cadeia quando o juiz quer, que podem ser substituídas, podiam ser, ter uma reforma, uma revolução no Código Penal, e serem substituídas por medidas socioeducativas. Medidas porque a função existe dentro dos princípios penais. Eu não sou criminalista nem penalista, se estiver falando besteira aqui, me corrijam. Mas o princípio do direito penal é a recuperação das pessoas. Tanto é que você tem o sistema fechado, o sistema semiaberto, o sistema aberto, e depois o cara se reintegra na sociedade. Essa que é a ideia. Mas como é que você bota um garoto hoje dentro de uma cadeia, dentro de um Bangu 8, que roubou uma pipa, que roubou um relógio, que roubou alguma coisa? Ele vai sair de lá sabendo matar, sabendo abrir uma AK e desmontar uma AK e, pô, ele vai sair de lá, entendeu? E o que aconteceu com ele lá dentro? Legião urbana, violência, estupro do seu corpo. Vocês vão ver, eu vou matar vocês. Não sei se é matar vocês, mas a letra. O cara vai querer devolver. Quem recebe porrada, devolve porrada. Quem recebe amor, devolve amor. Quem recebe oportunidade, aproveita a oportunidade. Obviamente que a pessoa, se ela for ruim, ela vai fracassar na carreira. Mas isso aí a gente está dentro de uma lei darwiniana. Tem pessoas boas e pessoas ruins. Eu sei lá como é que é a genética de cada um, como é que isso acontece. Outra coisa, o fim além desses crimes todos aí, passarem a ter penas todas alternativas, que sejam educativas. Por exemplo, o desembargador Siqueirinho, eu falei isso lá no outro vídeo, aquele cara lá que rasgou multa, que não sei o que lá, ele cometeu abuso de autoridade. Podia dar perda do cargo e podia dar até uma caninazinha para ele. Mas qual que seria a punição ideal para ele? Se eu punisse ele, botava ele na Praia de Santos de máscara, com pacotes e caixas de máscara, distribuindo máscara por 6 meses, pelo menos, por exemplo, até a pandemia acabar, e com um folheto explicativo assinado por ele, explicando a importância do uso da máscara, por que não se deve andar sem máscara e tudo mais e tal, mesmo vacinado, entendeu? Duvido que um cara desse, depois de passar 6 meses por isso, eu duvido que um cara desse fosse andar numa praia e andar sem máscara, e se fizesse isso, fosse pego por um guarda municipal e fizesse o que fez, rasgasse. Sociedade toda em geral, mantenha os seus celulares todos ligados e tal, porque tudo precisa ser filmado, entendeu? Outra coisa, eu defendo também, dentro de todas as salas de audiência, de tudo, tirando o que é segredo de justiça e o que é dado sensível, por isso a importância da LGPD, tirando o que é segredo de justiça e o que é dado sensível, tudo filmado com áudio e vídeo para ser auferido por todo mundo. Servidor público serve ao público, não está ali para se servir dele. O juiz está ali, você fica uma hora esperando o cara chegar no fórum,
para começar uma audiência porque o cara está almoçando, está fazendo não sei o quê. Isso é inadmissível, isso é uma vergonha, sabe? O cara, e você tem que lidar com o cara, sabe? Tem até aquela brincadeirinha que fala, né? Que de vez em quando Deus senta no divã e, pô, ele tem dúvida, ele pergunta lá, pô, será que eu sou Deus mesmo? Será que eu tenho esse poder todo mesmo? Tal? Ele tem umas crises, né? Dizem que ele tem umas crises e vai fazer consulta. O pessoal das carreiras jurídicas, aí não é só juiz, não. Advogado, juiz, não sei o quê, nós somos todos um bando de arrogantes, um bando de prepotentes. A gente tem certeza que é Deus, né? Ainda mais se ganha dinheiro, então, aí é que se acha mesmo. Se ganha projeção, se ganha mídia, vira celebridade. Celebridade para mim é Einstein, celebridade para mim é Gandhi, celebridade para mim é Darwin, celebridade para mim é Freud. Isso é celebridade para mim. Esse resto aí é tudo subcelebridade. Pelo amor de Deus. A tornozeleira eletrônica. Acabar com isso. Acabar com isso. Fere o princípio da dignidade da pessoa humana. Se o cara tem que ter uma restrição de espaço, né? Por exemplo, prisão domiciliar. Você não pode botar um cara para ficar dentro da casa só. O cara teria que ter o direito a uma academia, alguma coisa assim, entendeu? Porque nós não temos no Brasil pena perpétua e nem pena de morte. E o objetivo é ressocializar a pessoa. Aí o cara não vai praticar um esporte, porque ele cometeu um delito, um crime. Aí o cara vai para uma academia com a tornozeleira eletrônica, ele vai de quê? De calça jeans, né? Porque ele vai morrer de vergonha, né? Tem que ter um dispositivo. Pô, se você tem hoje num chipzinho de celular desse tamanho, informações gigantescas, se num pendrivezinho desse tamanhozinho tem não sei o que, a gente tem que ter um dispositivo para substituir esse negócio de tornozeleira eletrônica. Tornozeleira eletrônica, sabe o que me lembra? Lembra a vestimenta do escravo, né? Algema, corrente, não sei o que, tal. Vamos acabar com isso. Isso é fácil, é simples de fazer. E por último, né, para fazer, por exemplo, principalmente que o problema maior está na área penal no Brasil hoje, e nós precisamos, tem muita gente, por exemplo, presa que não devia estar lá mais. E tem muita gente que não, e também tem muita gente que está solta aí que devia estar presa. E tem muita gente que foi condenada que é inocente, e que não fez nada, e que quem condenou sabe. E tem muita gente que tinha que ser processada por besteira, por merda que fez, e vira autor da ação, vira a vítima. E às vezes você vai denunciar as coisas, você ainda toma processo de calúnia, injúria, difamação, escambau a 4 ainda. Muito esperto. Para falar portunhol mesmo. Falando com sotaque italiano. Muito esperto. Ustedes. Pô, fiz uma mistura agora aqui e tal. E por último, para fazer essa revisão toda, nós temos que passar um pente fino em todos os processos criminais, penais do Brasil inteiro. Com inteligência artificial, com tecnologia, eu sei que já existem aí programas sendo testados, né, e tudo mais, então passar um pente fino ali e fazer uma readequação de todas as coisas. Uma readequação de todas as penas, os casos, sabe? Por exemplo, a pena tem que ser sempre proporcional ao que o cara fez, para que aquilo mostre para ele que não compensa fazer aquilo. Quando uma criança chega em casa com uma nota ruim da escola, você não bota ela dentro de um armário acorrentada, um mês trancada, e faz um buraco no armário e enfia um prato de comida embaixo para ela, um de manhã, um de tarde, à noite, e um pinico para ela fazer as necessidades dela, não. Ou você faz isso? Tem pai e mãe que faz, né? Coisa até pior, né? Então, o que você faz? Uma pessoa inteligente. Você senta, conversa, bate papo, olha só, o que está acontecendo? Às vezes a pessoa está com problema. No mundo criminal, tem muita coisa que cruza com a psiquiatria. Nós precisamos de, por exemplo, ter a participação de psiquiatras, psicólogos, nessa reformulação criminal, por exemplo, do Brasil.
Porque, por exemplo, tem muita gente que pratica crime porque é doente. E outro dia eu cometi não é crime, mas eu cometi uma gafe aqui terrível. Eu falei uma besteira acachapante aqui. Eu fui querer dar um exemplo aqui, e aí falei estava falando do crime de abuso de autoridade, e falei que o abusador, ele é abusador, ele sempre vai reincidir. Aí fiz a comparação com o alcoólatra. Nossa, que imbecilidade da minha parte, que vergonha que me deu aquilo. É porque eu não edito o vídeo, não. Pô, falei. Entendeu? Eu pedi desculpa no vídeo lá, tá lá. Mandou muito mal, tio. Tá lá escrito lá, mandou muito mal, mandei malzaço mesmo. Não é quem se sentiu ofendido, não. Eu ofendi, entendeu? Porque o alcoolismo é uma doença. A gente sempre fez piada, né, com um bêbado, com não sei o quê, piada com um homossexual, não sei o quê. Gente, nós estamos em outra época, em outros tempos. Isso tem que acabar, isso tem que mudar. Não é que a gente tem que ser uma coisinha formatada do politicamente correto, ser chato, não. O politicamente correto tem que ser legal também, entendeu? Mas não dá para você... por exemplo, lei do silêncio. Beleza. Ela começa numa certa hora e termina uma certa hora. E quem trabalha em turnos de noite, o outro trabalha de manhã? Chega um cara para dormir de manhã que trabalha a noite toda, o vizinho do cara bota lá por exemplo, eu que gosto, né? Mas, por exemplo, eu gosto, mas eu ouço no meu ouvido. Eu penso nos outros. O cara bota um AC/DC, o cara bota um Led Zeppelin, o cara bota um Black Sabbath, o cara bota um Motorhead, que é a banda que tocava mais alto no planeta Terra, os shows do Motorhead, e o cara não dorme. Que vida é essa, entendeu? O direito de um termina quando começa o do outro ali, ó. E para terminar o vídeo de vez agora, que eu sempre falo para terminar e continuo, né? Vocês já perceberam isso em mim, né? Para terminar de vez, deixo essa sugestão aí para o próximo candidato a presidente. Peço que vocês reflitam sobre essas coisas. Eu não sou dono da verdade. Acho que tem coisa aí que eu falei que pode não dar certo. Tem coisa que eu falei que podem dar certo. Tem coisa que eu falei que alguém pode ter uma ideia muito melhor. Eu não sou gênio, eu não sou mago, eu não sou suprassumo de porcaria nenhuma. Eu sou só um cara que se colocou para pensar. E nesse momento da minha vida, eu me coloquei para ajudar, para pensar na população, para pensar no povo, porque o destinatário final de todo o sistema judicial brasileiro é exatamente você, cara. Você, cidadão. Advogado tem prerrogativa por quê? E por que violar a prerrogativa de advogado virou crime pela lei do abuso de autoridade? Porque ela está protegendo você. Porque todo advogado está defendendo alguém. Todo advogado está defendendo o cliente dele. Por isso que ele tem que ter prerrogativa. E não basta que violar a prerrogativa do cara seja uma punição administrativa, que vai parar numa corregedoria, que vai passar pano para o cara que fez aquilo. Entendeu? Ela tem que virar uma coisa penal mesmo, para que o cara fale, pô, não posso violar. Nós temos que pegar o exemplo, por exemplo, só fazer uma última analogia realmente para terminar de vez mesmo. Nós temos que pegar, por exemplo, dentro do compliance, você estuda, por exemplo, as legislações anticorrupção do mundo, né? As duas melhores do mundo são a americana, que está aqui, que é a FCPA, e tem a UKBA, que é a do Reino Unido. A UKBA é a legislação de corrupção mais severa do mundo. Só para te dar um exemplo, ela pune até o cara que não consegue evitar que o cara cometa crime. Você me ouviu? Chama bribery. Bribery é o suborno. Se um servidor público lá recebeu suborno, o cara que tinha que ter evitado ele de receber suborno toma também nas costas, ele é corresponsável. Por quê? Porque é a função dele fiscalizar ali, ficar em cima do cara. Então ela pune até o cara que às vezes deixou passar, não viu, ou por incompetência, ou fez vista grossa, não interessa. Ela pune até o cara que se enquadrou nisso. Então nós temos que ter esse compromisso como sociedade, repensar o sistema judicial brasileiro. Na minha visão, na minha opinião, ele tem que ser implodido e construída outra coisa no lugar dele, e ter um projeto de país. E o foco disso tudo final é a igualdade social. Se nós não tivermos um projeto de país que visa a igualdade social, nós vamos voltar
a 1.500 e os chineses, todo mundo vai vir aqui trocar chip por soja. Nós vamos voltar a ser os índios que davam para o Brasil e o ouro por espelhinho e bugiganga. Se é que nós já não estamos fazendo isso hoje, né? Porque o Brasil é o primeiro exportador de comida do mundo, não é isso? O fazendão do mundo que a gente quer ser. Pelo amor de Deus, né? Eu quero ser um país de tecnólogos, de cientistas. As mentes mais brilhantes do Brasil estão indo embora. Então, ó, dando linha, quem quer ficar? Todo mundo que entra com um projeto de poder, não entra com um projeto de país. E pensar também seriamente, da gente falar, estou convidando você para pensar comigo, a gente pensar em mudar esse sistema nosso com parlamentarismo, porque ele já é um sistema semi-parlamentarista. O presidente, ele não tem esse... Você acha que o presidente da República tem o poder todo, e você vê que não tem. Existe a limitação do poder, de todos os poderes se autolimitam, e é feito para isso. Porque senão a gente teria o rei do absolutismo. Ele executivo, legislativo, judiciário, e se ele quiser, de repente, até dar um chute na bunda do Carrasco e ele mesmo executar a pena do cara que ele mesmo condenou, ele vai lá e faz. Porque ele é o rei. Não podemos ter mais reis. Por fim, né? Não é, agora é a saideira mesmo, entendeu? Meu nome é Gustavo Schwartz, eu sou advogado, você já sabe, eu tenho 28 anos de estrada, 3 OABs, me vai entrar aí meu Pix, considere se inscrever no meu canal, passa as ideias para frente, pensa nas coisas, escreve para o meu e-mail, se você não manda Pix, manda para o meu e-mail, escreva para mim, eu vou tentar, dentro da medida do possível, interagir com as pessoas, conversar com as pessoas, trocar ideia, entendeu? A gente precisa de mentes e eu sei que no país, por exemplo, eu sei que eu sou uma pessoa razoavelmente inteligente e lúcida, mas eu sei que nós temos mentes brilhantes no país. Eu não estou dentro desse nicho, eu não sou uma mente brilhante, mas eu sou um livre pensador, eu sou uma pessoa que pensa nas coisas. E se a gente pegar essas mentes brilhantes para fazer o que eu fiz aqui agora, por exemplo, ó, já eu mostro para vocês, né, cara? Aí, Natália, para você que acha que eu sou poser. Aí, ó, mais uma vez. As ideias todas no papel, a caneta, que não tem impressora. E impressora é uma coisa também que vai acabar no mundo também, não tem a menor dúvida disso. É uma coisa que certamente vai acabar no mundo. Então, canal Direito Sem Gravata, considere se inscrever no canal, me perdoe qualquer exaltação, peço perdão pelo exemplo que eu dei no outro vídeo, peço perdão de novo por ter usado o exemplo do alcoolismo como analogia à reincidência do abusador de autoridade, porque é uma doença, e ali eu mandei muito mal mesmo, peço desculpas, tá? Inclusive porque tem alcoólatras na minha família. Então, peço desculpa pela ofensa. Não é aquela paradinha de para quem se sentiu ofendido aí, me desculpa, não sei o quê, e nem vou chorar aqui, botar colírio e fazer uma coisa dessa não, entendeu? Falei merda, pronto, eu estou pedindo desculpa. Tá? Se for desculpável, por favor, me desculpe. Comparei o alcoolismo, não posso fazer isso. Mas eu sou de uma época, de uma geração, de uma criação que, sabe, eu tenho que lutar contra um monte de coisa que eu fui, doutrinado que era permitido fazer, que era fácil fazer, entendeu? Piadinhas, coisinhas que hoje em dia não cabem mais. É muito difícil hoje, a galera mais nova aí, um cara de 51 anos hoje, ele sabia, às vezes, como se portar em certas situações na sociedade, porque o mundo mudou muito, e às vezes vocês têm uma velocidade 10 vezes mais rápida que a nossa. Vocês são a geração que vão dar de 10-0 na minha. E as próximas também, entendeu? E eu tenho certeza que se colocar essas mentes brilhantes aí, você constrói um novo sistema em que as pessoas vão perceber. Não vale a pena eu receber aqui uma bola, não vale a pena eu vender uma sentença, não vale a pena eu deixar de denunciar uma pessoa, ou ser promotor e denunciar uma pessoa porque eu tenho um rabo preso aqui, porque no concurso tal eu passei, porque papai, porque mamãe, porque titio, porque, entendeu? Porque deve favor a todo mundo.
Não, isso não cabe mais. Então, considere se inscrever no meu canal. Tem aí o Pix, é a única forma de você ajudar meu canal. Eu preciso de ajuda, não estou cobrando honorários, eu estou pedindo ajuda, colaboração ao canal, doações ao canal, para que eu consiga melhorar as coisas aqui e tudo mais e tal. O básico para eu viver eu tenho. Eu sou pobre, muito pobre, mas não sou miserável. Viu, Natália? E eu quero tentar profissionalizar um pouco mais isso aqui. Talvez até mantenha tudo igual, mas ter mais qualidade, né? Tá bom? Então, olha só. Hoje não vai ser nem segura aí e nem vai ser empurra aí. Vai ser, sabe como? Vai ser assim, ó. Pensa aí, pensa comigo, pensa aí, pensa aí.